Música alta, pessoas dançando em cima da mesa, gritaria, confusão. Como se tudo isso já não fosse muito, simplesmente do nada, uma briga generalizada se inicia. E alguém tira uma arma e começa a atirar. É assim que os filmes de Hollywood retratam os salões do Velho Oeste. Mas será que eles eram desse jeito mesmo? Hoje nós vamos fazer um pequeno tour em um lugar desses. Não um de verdade, é claro. Mas acredite em mim, você vai se sentir como se estivesse lá. Meu nome é Ivan Lima e seja bem-vindo ao canal Velho Salão. Uma coisa importante para se saber sobre o Velho Oeste é que a vida por lá não era nada fácil. Mas não era mesmo. A partir do ano de 1860, a região passou a ser lentamente ocupada por americanos, vindos de outras partes do país. Não existiam cidades com estruturas desenvolvidas, ou seja, o território era como uma gigantesca zona rural. Logo, os trabalhos disponíveis por ali não eram nada delicados, não é? Os homens passavam horas na mina de carvão, ou construindo ferrovias debaixo do sol, ou ainda cuidando de pastos. Enfim, todo tipo de trabalho braçal que você pode imaginar. Amigo, você está reclamando, não é? Do home office, né? Está reclamando? Ainda bem que você está hoje aqui. Fique esperto, né? Brincadeiras à parte, para piorar a situação, a localidade era muito solitária e pouquíssima gente vivia na região. Os poucos corajosos que moravam ali precisavam de um lugar para socializar, além de comprar e vender coisas. Foi nesse momento que surgiram os primeiros salões. Ao contrário do que vemos no cinema, nunca foi um espaço para se arranjar confusão. Nos filmes, quando começa a cena dentro de um desses bares, a gente já fica tentando adivinhar quem vai bater e quem vai apanhar, não é? Bom, eu também não estou falando que o lugar era só frequentado por santinhos. As pessoas que iam ao salão estavam quase sempre querendo ela. Sabe quem? A bebida, rapaz. Os historiadores dizem que, como nas produções cinematográficas, as bebedeiras rolavam soltas e, obviamente, um ou outro emocionado acabava causando uma confusão. No entanto, as brigas que resultavam em tiros, ao contrário do que os filmes sugerem, foram muito raras. Até porque, além de ser um ambiente para relaxar após o trabalho, esses bares eram os locais mais importantes da cidade. Toda a vida social e comercial girava em torno deles. Vamos lá. Por exemplo, caso você fosse um viajante cansado que precisasse de um lugar para dormir e descansar, bastava ir ao salão. Está procurando mercadorias, como peles ou leite? Salão. Está com fome? Ou procurando por uma refeição? Já sabe, né? Salão. Dependendo da necessidade, o bar poderia se transformar até mesmo em uma igreja e, por sinal, isso já aconteceu várias vezes. Como você percebeu, a verdade é que esses espaços pareciam como qualquer outro comércio comum e, por isso, não podiam ser tão conturbados como mostram os filmes. Alguém iria fazer negócio em uma região que poderia virar um inferno de uma hora para outra? Então, continuando. Uma coisa que você veria se entrasse em um bar no Velho Oeste seriam as apostas. E eu digo apostas, porque existia uma enorme variedade de jogos em que os moradores arriscavam perder seus salários. Dardos, cartas, jogos de tabuleiro, enfim. As jogatinas foram uma maneira que os donos arranjaram para manter seus clientes mais tempo no estabelecimento. E dessa forma, gastavam mais dinheiro ali. E olha, não dá para falar desses espaços comerciais sem mencionar dinheiro, viu? Os proprietários, com o passar dos anos, se tornaram homens ricos e poderosos. Isso porque, no início da colonização do Velho Oeste, não era preciso muito para abrir um local desses.
A maioria funcionava debaixo de tendas e barracas em municípios que ainda estavam nascendo. Apenas com o passar do tempo, esse segmento se mudou para lugares fixos. E quem se arriscou nesse negócio na época em que não passava de uma tenda com alguns bancos, mas se deu bem, viu? É claro que apenas abrir um desses centros não era certeza de prosperidade. Tudo dependia muito da região em volta do bar. Por exemplo, os salões abertos em cidades perto de Minas, no geral, fechavam quando o minério acabava. Agora, já em povoados construídos próximos de ferrovias, esses sim, eram verdadeiros paraísos para os estabelecimentos. Peguemos a cidade de Denver como exemplo. Foi fundada no ano de 1858 e cerca de um ano depois já existiam perto de 30 salões por lá. Se você acha que isso é muito, peraí. 30 anos depois, a região já contava com quase 480 estabelecimentos desses. E assim como qualquer outro negócio, tinham salões de todos os tipos e gostos. Os mais chiques eram cheios de pompa, com bares construídos em carvalho, além das decorações finas com lustres e cabeças de animais caçados. Os mais humildes pareciam com alguns bares que a gente chama aqui de boteco. Enfim, no geral, um salão é muito parecido com o que se vê nos filmes. Um balcão, onde fica o barman, algumas mesas espalhadas, um palco, onde ocorriam os shows. Bem, sendo rico ou pobre, todos esses estabelecimentos tinham algumas regras e características em comum. Por exemplo, a maior parte não era frequentada por mulheres. Não é exatamente como se existisse uma placa na porta escrita "Proibida a entrada de mulheres". Acontece que uma moça de respeito, conforme os costumes da época, nunca pisaria em um lugar desses, mesmo que fosse casada e estivesse em companhia do marido. Claro que havia bar que não deixava uma garota ter acesso ao ambiente, só que a restrição não se aplicava a todas. Opa, calma lá. Eu não estou falando disso, não. Não. Antes que você comece a pensar bobagem, que eu sei, eu estou me referindo a artistas, cantoras, dançarinas. Muitas mulheres fizeram fama e dinheiro animando as noites do Velho Oeste, viu? E caso tenham se perguntado, sim, as prostitutas também faziam a festa nos salões. Apareciam mais à noite, quando o clima dos negócios já tinha envergado para um lado, como podemos chamar, mais festeiro. Os donos desses bares, que não eram bobos nem nada, arranjaram uma maneira de fazerem dinheiro com a presença delas, de uma maneira nem um pouco nada honesta, viu? Funcionava assim. Nos Estados Unidos, era e ainda é comum que um homem pague um drink para uma mulher. E é nesse gesto cortês que elas entravam em ação. As garotas de programa seduziam e enrolavam os clientes para ganharem mais e mais bebidas. Porém, os garçons faziam os drinks com chá ou suco. A ideia era que elas pudessem continuar enganando os clientes sem ficarem bêbadas e também vendessem um produto bem mais caro do que o que estava sendo entregue, o que tornava o golpe lucrativo. No final da noite, as moças recebiam uma comissão pelas vendas que tinham conquistado. Mas que malandragem! Eu acho que isso continua até hoje, viu? E como você deve ter percebido, havia uma figura importante, não só nesse truque, mas para o próprio funcionamento do bar. Sabe quem é o melhor amigo dos bêbados e solitários? Sim, eles mesmos, os barmans. Essa classe se tornou uma profissão muito requisitada com o sucesso desse modelo de bar. Para se ter uma ideia, de 1860 até 1900, a quantidade desses profissionais saltou de 4.000 para quase 50.000 no Velho Oeste. Hoje, os barmans e bartenders são especializados em drinks e atendimento no balcão. Só que na época tinham que ser muito mais versáteis.
Eles eram responsáveis por gerenciar o negócio, a segurança e, muitas vezes, ser um tipo de entretenimento, dependendo do nível da casa em que trabalhavam. Isso sem falar na função social, que, no caso, é só um jeito bonito que a gente arranjou para dizer que eles faziam uma espécie de fofoca remunerada. Pagando bem, você poderia conseguir informações privilegiadas sobre o que estava acontecendo na cidade. É claro que quase sempre as pessoas que queriam essas novidades estavam com intenções criminosas e, por isso, muitos barmans já se envolveram em confusões. Agora, pega todas essas informações que eu passei aqui hoje e tenta imaginar o lugar. Agora para. Acontece que, dependendo de como for sua aparência ou suas origens, você não seria bem recebido nesses espaços, não. Talvez nem te deixariam entrar. E eu não estou falando de gênero. Por muito tempo, os salões eram perigosos para algumas minorias. Você já deve ter assistido algum filme em que um negro ou um índio, um asiático, enfim, qualquer pessoa que não fosse branca entrasse em um desses bares e recebendo um monte de encaradas. Acontece que, ao mesmo tempo em que esses centros poderiam ser considerados ambientes diversificados, frequentados por vários tipos de trabalhadores, foram por muito tempo exclusivos para brancos. Embora essa realidade seja horrível, infelizmente é apenas um reflexo da cultura do povo daquela região e época. Com o tempo e o progresso das cidades, foram surgindo estabelecimentos próprios para essas minorias. Só que, com o passar dos anos, o modelo de negócio do salão foi sumindo. Hoje, até existem bares com essa temática, mas são, como a gente fala atualmente, locais ao estilo gourmet, se aproximando mais de um padrão elevado. E você, depois de tudo que eu contei, gostaria de ter conhecido um desses tão temidos e polêmicos bares do Velho Oeste? Fala pra gente aqui nos comentários, conversa comigo. Eu fico por aqui. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!